Olá, meu nome é Elisa Nájila, sou aluna do curso de Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal de São João del Rei, campus Alto Paraopeba, em Ouro Branco, e monitora da disciplina de Estatística e Probabilidade. Nesse terceiro podcast, irei falar sobre medidas de posição. Após tabularmos os dados ou apresentarmos eles graficamente, percebemos que ainda assim a quantidade de informações pode ser muito grande para descrevê-los. Desse modo, surgem algumas medidas que podem resumir tudo isso, de modo a preservar as principais características contidas nas observações. São as denominadas medidas de posição ou tendência central e as medidas de dispersão ou de variabilidade. Focaremos aqui nas 3 medidas de posição, com ênfase na média, mediana e a moda. Para falar sobre a média, vamos imaginar uma turma com 10 alunos. O professor quer apresentar o rendimento dessa turma aos seus superiores. Dessa forma, ele pega a nota da primeira prova de todos os seus discentes e chega à conclusão que eles estão na média, que o rendimento e aproveitamento está bom. Como ele calculou a média? A medida mais vista e estudada é a razão entre a soma e o número de observações, ou seja, ele pegou a nota de cada um dos seus 10 alunos, somou e dividiu pela quantidade de alunos. Não se esqueça, a média é usada apenas para variáveis quantitativas. Na notação, usamos μ, que é uma característica populacional, isto é, representa a média populacional e chamamos de parâmetro. Um estimador para μ representa a média aritmética x barra, isto é, uma característica amostral que irá representar o seu respectivo parâmetro desconhecido. Como nem tudo é perfeito, a média é influenciada por dados discrepantes. Mas calma, para contornarmos este problema, temos a mediana, que é a média dos termos centrais e não é influenciada por dados discrepantes. Dizemos que a mediana representa um ponto central no conjunto de dados, em que a quantidade de elementos abaixo ou acima desse valor não ultrapassa 50%. Como a mediana leva em consideração a posição das observações, a condição do tamanho amostral ou populacional acaba sendo importante para essa medida, de modo que, se o tamanho for um número par ou ímpar, teremos condições diferentes para o cálculo. Outra informação importante para a mediana é que será necessário ordenar as observações de modo crescente. Já a moda, que o próprio nome já nos remete ao seu significado, é o valor que mais se repete em um conjunto de dados. A moda é a medida de posição mais simples apresentada aqui e que pode ser aplicada para todas as naturezas de variáveis. Dessa forma, podemos perceber que um conjunto de dados poderá ter mais de uma moda. Isto é, se observarmos 2 valores frequentes iguais, teremos uma distribuição bimodal. 3 valores mais frequentes iguais, teremos uma distribuição trimodal. Mais de 3 valores, uma distribuição multimodal. Ou até mesmo uma distribuição amodal, quando todos os valores se repetem apenas uma vez. Vale lembrar que dentre as 3 medidas apresentadas, a moda é a única cujo resultado pode ser obtido de valores observados quantitativos ou qualitativos. Mais ainda, quando nos concentramos nas variáveis quantitativas contínuas, agrupadas em intervalos de classe, seus valores observados são substituídos pelos pontos médios das classes. Quando realizamos o cálculo da média, por exemplo. Por fim, o agrupamento de dados em algumas situações podem apresentar uma perda de precisão no cálculo dessas medidas. O pesquisador deve avaliar o quão essa perda pode ser considerada desprezível, em troca de uma melhor apresentação nos dados. Bons estudos e até o próximo podcast!